Voltei, fiz a Olivia dormir. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Deixa eu chamar as amigas. Simbora, galera. Simbora, simbora. Pra vir me acompanhar. Então, hoje a gente vai falar sobre ansiedade na adolescência. Quem aqui é ansioso, levanta a mão. Hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas ansiosas, né? Oi! Hello, meninas! Oi, Olga! Então, a gente vai falar sobre ansiedade hoje. Ansiedade na adolescência. E hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas adolescentes, né? Eu, por exemplo, eu sou muito ansiosa com muitas coisas, assim. E então, falar sobre ansiedade é um tema que muita gente se identifica, né? Amor, consegui fazer a Olivia dormir. Hoje ela tava especialmente agitada, não dava fim de dormir. E eu tive que esperar um pouquinho até ela cansar, brincar e aí consegui fazer ela dormir. Olga, depois eu vou te chamar pra conversar contigo. Ou amanhã, quando você tiver um tempo. Preciso de ajuda. Então, gente, vou começar. Como eu falei, a gente vai conversar hoje alguns tópicos sobre ansiedade na adolescência. Eu vou tentar fazer um resumo, assim, de o que é ansiedade, o porquê acontece, o porquê que os adolescentes estão tão suscetíveis a ter ansiedade, por que hoje em dia isso tá aumentando, né, cada vez mais, o número de pessoas que têm ansiedade. Oi, Mê! Então, quando a gente fala sobre ansiedade, eu lembro que uma vez eu fiz uma célula, quando eu fazia, e o tema da célula foi ansiedade. E aí eu perguntei para as meninas, sim, é ótimo. Eu perguntei para elas, assim, a gente tava em, sei lá, mais 7 meninas, e todo mundo nessa faixa de 20 anos. E quem aqui é ansiosa? Aí todo mundo, eu sou. Então é um assunto que todo mundo se identifica hoje em dia, né? Com ansiedade. E por que eu achei interessante falar sobre isso? Porque além dessa identificação, a gente percebe que os adolescentes, cada vez mais cedo, também estão sofrendo com ansiedade. Existe ansiedade... Oi, Cris! Ansiedade é coisa de Olivia. Ansiedade na infância, ansiedade na adolescência. Então, cada vez está mais comum e mais frequente isso acontecer. Por que isso acontece? O que causa isso? E como que a gente pode ajudar? Como a gente pode observar, identificar se o adolescente tem esse problema e como a gente pode ajudar. Não só se a gente tiver um filho, né? Mas como irmão, primo, amigo, às vezes amigo da família, a gente também pode identificar e ajudar. Assim como o tratamento para ansiedade, ele pode ajudar a gente também, né? Com a nossa ansiedade. Então, isso também pode ajudar a gente. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma preocupação excessiva com o futuro. Então, sempre que eu tô vivendo o futuro, eu tô preocupado com o futuro, com coisas que ainda não aconteceram, isso vai me causar um mal-estar, né? Porque existe o medo real e o medo suposto, né? O que é o medo real? Eu vi um exemplo assim que eu achei bem legal. Eu tenho medo de ser... Eu tô andando na rua, por exemplo, e aí uma pessoa me aborda e me assalta. É o medo real. Eu tenho medo no momento em que eu tô sendo assaltada.
Agora, se eu tô andando na rua e eu começo a pensar que alguém vai me assaltar, eu começo a ter um medo que ele não é real, não é de uma coisa concreta que tá acontecendo, ele é um medo que tá na minha cabeça. Então eu começo a temer e ficar com medo e ansiosa, achando que aquilo pode acontecer. Isso é ansiedade, é o medo de uma coisa que não é palpável, ainda não tá acontecendo. Tá na minha cabeça e eu começo a sofrer com aquela situação antes dela acontecer. E muitas vezes, e na maioria das vezes não acontece, ela simplesmente está na nossa cabeça. E isso, esse medo, essa ansiedade, ela é boa se ela for controlada, né? Se não virar uma patologia e não começar a limitar a nossa vida. Por quê? Quando a gente fala muito sobre a questão evolutiva, quando a gente era homem das cavernas, a ansiedade ela fazia com que a gente tivesse alguns medos, né, alguns temores de coisas que realmente podiam acontecer, e o cérebro fazia isso para a gente sobreviver. Então, se eu sabia que se eu andasse à noite sozinho, desacompanhado, eu podia ser, sei lá, devorado por um animal ou por uma outra tribo, não sei. Isso me preservava, né? Preservava a minha vida. Então, isso é uma questão evolutiva, a ansiedade. Só que o que acontece hoje em dia, a gente não precisa mais ter tantos temores assim, tanto medo, né, de tanta coisa. E aí, como a gente tem constantemente preocupação com diversas coisas, isso vai limitando a nossa vida e a gente vai sofrendo de ansiedade. Isso causa transtorno de ansiedade, pânico, fobias, várias coisas. Então, quando a gente começa a se preocupar demais, isso acaba tomando conta da nossa vida, né? E um negócio bem interessante que eu li é que quando a gente sofre por antecedência alguma coisa, gera no nosso corpo uma reação de luta ou de fuga. O que quer dizer? Que quando o nosso corpo ele libera adrenalina pra gente, quando a gente tá ansioso, libera adrenalina e a gente tem essa reação de lutar ou fugir. O que é? Eu sinto o meu coração acelerar, suor, respiração ofegante, para que o meu corpo entende que aquilo é uma ameaça real, então eu me preparo para lutar ou para fugir. E olha só como o nosso corpo ele é assim, ele racionaliza, né? Se eu tô ansiosa de ser assaltada, o meu corpo ele libera um hormônio para que eu consiga sair daquela situação ilesa, para que eu consiga ter chance de sobreviver, mesmo que aquilo não seja real. Ele não entende que não está acontecendo, não vai acontecer, só que como eu temo aquilo, o meu corpo, o meu cérebro entende que realmente é uma ameaça real. Então eu me preparo, meu corpo se prepara para fugir ou para lutar. Por isso que a gente tem essa sensação de tremor, de nervosismo, coração acelerado, vontade de correr, fica agitado, respiração ofegante, exatamente por causa disso. Achei isso bem interessante. E o que causa a ansiedade, né? Esses temores que a gente tem, a gente acaba tendo, algumas pessoas têm predisposição a ter essa ansiedade, a sofrer disso. E por quê? Né? Algumas, a gente, como eu falei na última live, o ser humano ele é biopsicossocial, né? Ele tem fator biológico que nasceu com ele tem, oi Lari, ele tem fatores psicológicos, né, da história de vida dele, e também fatores sociais, que é do ambiente onde ele tá, né, o ambiente onde ele vive. Então, ele é composto desses três fatores, né? O ser humano não é só composto pelo ambiente que ele vive, porque tem coisas que nascem com ele, assim como também genética familiar e tudo que ele viveu até então, né? Que compôs a maneira como ele se comporta, como ele age, como ele pensa. Então, de fator biológico, o que pode causar ansiedade? Então, a gente tá falando sobre ansiedade na adolescência. Eu vi que bastante gente entrou. O que causa ansiedade? Nos fatores biológicos, a gente tem a genética, né? Que eu já posso ter uma predisposição a sofrer de ansiedade por causa da minha família.
E também alguns fatores estruturais e químicos, porque uma baixa hormonal, o que acontece muito, por exemplo, no pós-parto, que a mulher ela pode ter mais ansiedade, pode ter depressão por causa dessa queda hormonal. Fatores estruturais de algumas pessoas que realmente têm necessidade de ter um medicamento para poder equilibrar, né, a questão química do corpo dela, então também é real. E outro fator, né, que é a história de vida. Então, a família onde eu moro, né, onde eu cresci. Por quê? Se os meus pais são muito ansiosos, é bem provável que os filhos também tenham predisposição a ter ansiedade. Então, se o meu pai e a minha mãe, no meu crescimento, né, tinham muita ansiedade, se eles agiam com muita ansiedade e eu percebia isso, é bem provável que eu também vai ser ansioso, por causa do meu histórico. Se eu cresci numa família onde os meus pais tinham muitas regras, tudo tinha regra, tudo era limitado, eu sofria com muitas privações, isso também pode deixar a pessoa, o adolescente, mais ansioso. Muitas punições e recompensas inesperadas, isso eu achei bem interessante. Se o pai ou a mãe tem o hábito de punir o adolescente ou de dar recompensas que ele não espera, ele sempre vai viver na incerteza. Então, se eu fiz uma coisa muito errada, eu achei que o meu pai ia brigar comigo, mas ele não brigou. E aí eu fiz uma coisa que eu achei que ele ia brigar, mas ele me deu uma recompensa. Então, isso gera uma incerteza de não saber o que vai acontecer. Será que eu vou levar uma bronca? Será que eu não vou? Será que eu vou apanhar? Será que eu não vou? Isso também deixa o adolescente muito ansioso. Desafios escolares também afetam o comportamento, as emoções, e deixam a pessoa ansiosa. Por exemplo, o bullying, né? Quando a pessoa acaba não tendo essa facilidade de se aceitar. A influência externa que ela sofre é muito crítica, acaba passando por situação na escola traumática, de ofensa, de ridicularização, de menosprezo. Então isso também predispõe o adolescente a ter ansiedade. E traumas também, traumas familiares, escolares, diversos traumas que podem também desencadear a predisposição a ter ansiedade. Então, são várias coisas que interferem, né? E o cérebro da criança, do adolescente, ele é muito plástico, ele é muito moldável. Então, tudo que ele vai passando na vida dele vai interferindo a maneira como ele se comporta, a maneira como ele vai enxergar a si mesmo e aos outros, a maneira como ele vai ter segurança ou insegurança. Tudo isso vai sofrendo alteração. E também os fatores ambientais, que é o fator onde ele está. E algo que deixa os adolescentes muito ansiosos hoje em dia são as redes sociais. Porque quando a gente fica muito tempo na rede social, a gente acaba criando uma expectativa de vida, né? Uma expectativa de um ideal, de um padrão. Então, a gente sempre vai estar abaixo disso. E às vezes essas expectativas a gente não consegue suprir. A gente sempre fica tentando e não consegue suprir isso. A aula, né? Nanda sobre a ansiedade que as crianças sofrem naquelas apresentações, datas comemorativas, pode causar algum trauma também. Eu acredito que pode, se a apresentação dela, primeiro, se ela sofre algum tipo de crítica depois, né? Porque além da timidez, também rola esse tipo de gozação, às vezes, dos próprios colegas, né? Que aí entra a questão do bullying. E também, primeiro, quando os pais exigem demais e cobram demais de uma perfeição que não vai existir, às vezes o adolescente apresenta um trabalho lá, Dia das Mães, e aí ele sempre acha que ele ficou abaixo daquilo que ele devia apresentar, quando os pais colocam expectativas em cima dele que ele não vai conseguir alcançar.
E às vezes até a questão do menosprezo também. Ele vai, apresenta e aí acha que ficou maravilhoso. E aí a mãe fala, mais ou menos. Ai, mas aquela parte lá tu devia ter falado assim, tu devia ter feito assado e não ficou tão legal, mas gostei, né? E isso detona. Isso acaba deixando o adolescente estressado, acaba deixando ele inseguro. Como eu falei, né, até na última live, ele tem problemas daí de se comunicar, porque ele cria uma insegurança e ele não consegue atingir a expectativa dele, dos pais, dos colegas, dos professores, e aí gera ansiedade. Então isso tem que ser bem... tem que tomar bastante cuidado, principalmente quem tem uma relação de intimidade, porque às vezes um comentário que os pais fazem, porque o adolescente, a gente sempre espera muito dos pais, né? Porque a gente tem muita confiança neles. Então, quando a gente fala alguma coisa que envolva esse desprezo ou uma crítica de alguma coisa que o adolescente está esperando muito, sempre vai gerar alguma insegurança. Então, tem que cuidar bastante. Adri, qual a melhor maneira de os pais lidarem com a ansiedade no adolescente? A gente vai chegar lá. A gente já vai falar disso. Então, além nos fatores ambientais, as redes sociais causam bastante insegurança, causa bastante ansiedade por causa dessa questão da comparação. Outra coisa que me deixa muito ansiosa quando eu vejo rede social tem pessoas que compartilham muita coisa de acidente, muita coisa de tragédia e de notícia ruim. E aí eu tava rodando a rede social às vezes para me distrair, para me divertir, e aí eu via aquele acidente, aquela tragédia, e nossa, isso gerava muita ansiedade em mim, porque eu sempre ficava pensando, e se fosse comigo, e se fosse com alguém da minha família, e se eu tivesse lá, esse tipo de coisa. Porque a gente sempre acaba voltando pro ruim, pensando no ruim, naquela coisa ruim. E aí isso gera muita ansiedade. E até eu deixo de seguir às vezes a pessoa, porque eu não aguento tá lá na rede social vendo as coisas divertidas, pra distrair mesmo, e começa a aparecer coisa ruim, acidente. Nossa, gente, que compartilha esse tipo de coisa. Não façam isso. E o adolescente também, né, sofre com isso. Então, quando ele vai vendo, dá a sensação de que o mundo é só um lugar ruim, né? E aí a gente fica nessa expectativa negativa de tudo. E acaba gerando muita ansiedade também. Além da insegurança também, né? Outra coisa que deixa a gente muito ansioso também, em questão de ambiente externo, é o trabalho, às vezes que existe muito risco, né? Se, por exemplo, a pessoa que atende ao público, que trabalha com atendimento, é bem complicado, isso gera muita ansiedade. As nossas dificuldades financeiras também geram muita ansiedade, sobrecarga, principalmente na questão do adolescente, a sobrecarga. Tem épocas, principalmente em época de final de ano, ali por causa do término do ano letivo, também é bem complicado essa questão, porque envolve muita sobrecarga dos estudos, das matérias que tem que ser aprovado, e aí os pais também colocam muita pressão e muita cobrança, e aí o próprio adolescente também se cobra para poder ir bem em tudo, e às vezes, dependendo da fase que ele tá, da idade, principalmente naquela época de Enem e tudo mais, então tem que ser aprovado no terceirão, tem que estudar do cursinho pro Enem, tem que fazer o Enem, tem que pensar numa faculdade, tem que... E aí é muita coisa, essa sobrecarga, às vezes por mais que o adolescente não seja ansioso, por causa dessa sobrecarga, ele acaba ficando. É igual um adulto, né? Que tem uma sobrecarga no trabalho, família, filho, quer ter vida social, quer cuidar da casa, fazer academia, não tem como, né? A gente não dá conta de tudo. Porque é muita coisa pra gente fazer, é muita coisa pra gente se preocupar. E aí a nossa mente fica naquele ciclo de preocupação, 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 e acaba gerando muita ansiedade, né? E aí também existem alguns fatores protetores que causam ansiedade. Um exemplo, se a gente não se alimenta bem, se a gente não pratica atividade física, se a gente não tem boas conexões sociais, né, de amizade, família, relacionamento amoroso, se a gente não tem como...
E se a gente não tem contato com natureza, luz solar, tudo isso faz falta pra gente. E a gente também acaba se tornando mais ansioso por causa disso. E também nessa idade, né, de adolescente, até o relacionamento amoroso envolve muito, porque ali pela... Bom, tem alguns adolescentes que começam mais cedo, outros mais tarde, mas com 15 anos, geral já tá ou namorando ou querendo alguém, né? Aí os crush. E isso também gera muita ansiedade, porque gera insegurança, porque ele acha que ele não é bom o suficiente, ou que ela não é linda o suficiente, o menino lá nunca vai querer. E aí acaba rolando uma ansiedade, porque sempre se acha às vezes inferior, ou às vezes o menino que eu gosto não me quer, e assim vai. Também é uma situação que pro adolescente, eu lembro, né, na minha época, que também isso gerou muita ansiedade, muito conflito assim dentro de mim. E aí a gente pensa, por que o adolescente está sofrendo tanto, né? Quando a gente entra em estatística, assim, é um número muito grande. Eu, particularmente, não conheço um adolescente que não tenha alguma característica ansiosa, né? Eu tenho um irmão de 12 anos e eu percebo, assim, que ele é ansioso em algumas coisas, né? Até chamei ele pra live e ele não veio. Eu queria que ele falasse um pouquinho. Não sei se ele ia ficar com vergonha, mas... E por que o adolescente está sofrendo tanto? Primeiro, né? A questão da cobrança. Dos pais, dele mesmo, dele com relação ao que ele vê na rede social, com o que ele vê na mídia, do professor, enfim, é uma cobrança infinita. Então, essa cobrança de ser bom, dar conta de tudo, estudar, ser um bom filho, cuidar da casa, ajudar a cuidar dos irmãos e muita coisa. E aí, ele sempre tá aquém daquilo que os pais esperam, daquilo que o professor espera. Ele nunca consegue atingir a expectativa dos outros e dele mesmo. E isso gera muita ansiedade, insegurança, porque é difícil a gente não tem uma cultura do elogio. A gente já parou pra pensar que é difícil a gente elogiar. A gente sempre elogia criticando. Sempre o elogio ele vem embutido ali com uma crítica no final, né? E eu percebo isso porque isso também acontecia bastante na minha casa. É aquele elogio assim, tá, lavou a louça? Que bom, parabéns, mas ó, a roupa tá lá no chão, né? E aí a gente sempre tá aquém daquilo que os pais esperam, daquilo que a gente tem que apresentar. E aí a gente nunca consegue vencer, nunca consegue ser bom o suficiente pra ninguém. Então eu sempre vou estar me cobrando e me cobrando e me cobrando. E o cérebro tá naquele automático, né? De querer ser mais e querer fazer mais. A questão da insegurança também, porque eu preciso de uma aprovação. O adolescente ele tem uma necessidade de aprovação, que isso é da fase dele. Eu preciso ser aprovado. Porque pensa, ele era uma criança, né? E aí ele se torna um adolescente, né? É a fase do nem, eu vi, que é o nem criança e o nem adulto. Então, ele precisa entender, ele precisa achar o espaço dele no mundo, achar o lugar dele, aonde ele vai se encaixar, para ele definir a personalidade dele, os gostos dele, o espaço dele no mundo como um ser individual da família, né? Então a família, ela não é mais a única referência, ele começa a olhar para fora, pros amigos, pros professores, pros vizinhos, pra mídia, pra rede social, ele começa a olhar para fora para achar referência, para ele se espelhar. E aí, como ele está em construção, ele precisa ir se encaixando e se aprovando para ele criar uma personalidade, para ele criar um comportamento e para ele ir amadurecendo. Então, ele sempre está precisando de aprovação dos pais, ele precisa de aprovação dos amigos, ele precisa de aprovação do meio onde ele está. Então,
isso gera muita insegurança, porque na maioria das vezes a gente acaba não recebendo essa aprovação. E a gente sempre fica nessa insegurança, né? Só um pouquinho, gente, eu vou pegar a Olivia que ela acordou, senão ela vai ficar chorando. Eu já volto. Acordei de novo. Então, e é uma fase também de muita instabilidade e mudanças, né? Como eu falei, o adolescente ele tá sendo transformado e sendo moldado o tempo todo. E ele precisa dessa aprovação, ele tá cheio de... Deixa eu tirar o vídeo aqui do TT. Aí. Senão meu marido manda mensagem: tu tá aí mostrando o TT? É bem assim mesmo. Porto? Tudo suada, tava na beirada da cama já, porque eu fiz ela dormir na cama. Senão, no berço ela não dorme, gente. Ela não dorme. Aí ela já vai indo pra beiradinha da cama, assim. Daí eu tenho que sair correndo, senão... Ai, voltando. E por essa é uma fase de muita instabilidade, de muita mudança. Então, meio que é natural que o cérebro, ele fique sempre no alerta, né? Sempre nessa ansiedade do que vai acontecer, do quem eu vou ser, da minha família, e de achar o lugar dele, o posicionamento. E aí, por si só, já acaba ficando bem complicado. E também pela superestimulação. Também causa muita ansiedade nos adolescentes hoje em dia. Tanto pela rede social, quanto por essa... Olga, tem um delay agora que chegou o teu comentário. Então, eu acho que não, é mais o meu, sabe? Porque ele é muito assim. O último que eu tava fazendo, eu fiz uma live, acho que um tempo atrás, e aí eu tava dando mamar assim, normal. E aí a blusa tava aberta, daí ele mandou mensagem depois: cuidado, né? Daí eu já cuido, né? Pra não ficar... Ai, esse marido. E aí a superestimulação, ela... Tanto pela rede social, quanto pela... Perdi o fio da meada. Tanto pela cobrança, né, que acontece... dos outros e de se achar o lugar dele. Então o adolescente ele é muito estimulado, principalmente hoje em dia, que eu vejo que os pais, isso é uma coisa boa, mas o excesso acaba sendo negativo, de colocar os filhos além da escola em cursinho e atividades extracurriculares, e aí ele faz esporte, ele estuda, ele vai pro inglês, ele vai pra natação, é muita coisa, né? E aí acaba sendo muita coisa para um cérebro ainda que está amadurecendo, que está conseguindo ter muitas atividades, muitas coisas para fazer, muita preocupação já que vem assim de repente, né? Então é bem complicado. Ai, o meu ainda tá nessa fase ainda. Não sei se, olha, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou... Quando ele vê ela aqui, ele já fala já. E como a gente, como adulto que acompanha esses adolescentes, como a gente pode notar o comportamento ansioso e a gente pode perceber se o adolescente ele é ansioso ou não. O adolescente ele começa a ter, ele tem a dependência da aprovação. Então, quando a gente percebe que o adolescente ele tá com muita insegurança e tá dependendo muito dessa aprovação, isso já é um reflexo, um sinal de que ele pode estar tendo muita ansiedade. Ele tem uma visão de futuro catastrófica. Então,
Sempre que o adolescente não consegue se imaginar no futuro, ele sempre acha que coisas ruins vão acontecer, que ele não vai ser ninguém, que ele não vai conseguir nada, que ele não tem expectativa, não tem esperança de futuro, isso já demonstra que ele é muito ansioso. Porque o ansioso, ele fica sempre preocupado com o que vai acontecer, né? Com o futuro, com o desempenho dele. Também o perfeccionismo, quando o adolescente ele é muito, muito, muito perfeccionista, isso já demonstra que ele tem uma necessidade de tentar sempre ser melhor, ser mais e ser perfeito naquilo que ele faz, porque ele nunca vai alcançar isso. Então, o que a gente percebe é que ele sofre uma cobrança interna muito grande, né? A mente acelerada, quando o adolescente não consegue dormir, não consegue se concentrar, quando ele não consegue focar em alguma coisa, a gente percebe isso. Eu tenho o meu irmão, por exemplo, eu percebo que, eu sempre falo, eu vou na casa da minha mãe, sempre que eu vou lá ele tá no celular. Ele tá no celular, e aí eu falo pra ele, larga esse celular, guri, vai ler um livro, vai estudar alguma coisa. Pegando no pé, né? Porque quando eu tinha 12 anos eu não tinha celular. Então, realmente, eu lia bastante, eu gostava de andar na rua, eu não ficava dentro de casa o dia inteiro. E eu falo pra ele, vai ler, vai estudar, vai fazer alguma coisa. E eu percebo que ele não consegue ter aquela concentração, aquele foco de estar lendo. Porque é muito difícil se concentrar, né? A rede social causa muito isso, a mente acelerada, né? Porque é muita informação, então pra gente tirar, pra gente desacelerar a mente, depois de ficar ali no rolando Facebook, Instagram, YouTube, é difícil a gente conseguir se concentrar e focar em alguma coisa. Então isso a gente consegue perceber que já é uma tendência ansiosa dele. E a Adri tinha perguntado qual que é a melhor maneira dos pais lidarem, né, com a situação do adolescente. A gente tem algumas estratégias para conseguir ajudar. Quando a gente percebe que o adolescente está ansioso, existem algumas coisas que a gente tem que observar, né? Qual que é para tentar observar qual que é o melhor tratamento para ele, né? Se o adolescente ele tem um comportamento muito ansioso, dependendo do grau que ele apresenta, existem algumas indicações. Primeiro, tentar algumas técnicas de respiração e relaxamento, tirar um pouco o foco dele, né, de rede social, observar qual que é a cobrança dos pais em cima desse adolescente, tentar observar qual que é a cobrança dele mesmo. Por exemplo, tem muito adolescente, e eu tinha muitas colegas, muitas amigas na escola, que quando tiravam nota 8, nota 9, elas ficavam surtadas, assim, porque elas não atingiram a perfeição que elas queriam, ou que o pai exigia delas. E eu ficava, show de bola, né? Que eu tirei 7, 8, eu ficava feliz. E elas sempre com aquela cobrança, né? Sempre aquém daquilo que elas esperavam, daquilo que os pais esperavam. Então, a gente pode observar primeiro qual que é a cobrança dos pais em cima desse adolescente, qual que é a cobrança deles mesmo, se existe muito perfeccionismo, se existe muito essa questão da mente acelerada, não conseguir focar, não conseguir dormir. Tem muito adolescente que não consegue dormir, que tem dificuldade de relaxar. Então, primeira coisa é a gente fazer esse levantamento, essa observação do comportamento do adolescente e do comportamento dos pais também. E aí procurar a melhor técnica para poder ajudar. Hoje em dia é super aconselhado terapia, né, para poder conversar, para o profissional poder identificar se realmente é uma patologia, e aí ele vai observar se é importante, se é algo biológico, às vezes, porque existe também a indicação de medicamento, né? Quando é o caso, né? O profissional vai identificar. Técnicas de relaxamento e de respiração também é bem indicado. Realmente, tentar fazer aquele adolescente
parar um pouquinho, se comunicar, conversar, identificar como ele tá e pedir para ele respirar. É uma técnica que eu vejo bastante, que funciona muito, que é sentir a respiração, né? Sentir a presença naquele momento, porque quando a gente tá com essa preocupação excessiva no futuro, a gente sempre tá pensando no depois, no depois, no depois, e acaba não desfrutando do agora, não desfruta do momento. E realmente fazer esse adolescente voltar e ser presente e usar essa técnica de respiração e de relaxamento, que ela é bem aconselhada e funciona bastante também. Outra coisa que é legal é perceber no adolescente quais são os problemas dele. Por exemplo, em épocas de final de ano, que é bem comum um adolescente ficar estressado, ficar ansioso, porque tem muita coisa da escola para fazer, tem prova, tem trabalho, às vezes tem cursinho, então é uma exigência e uma sobrecarga que ele tem, de realmente ter muitas coisas para se preocupar. Então o principal nesse momento é organizar rotina, tentar ajudar ele a fazer realmente fazer o levantamento de tudo que ele tem para fazer e organizar a rotina dele em tarefas que ele possa desempenhar e colocar data mesmo nisso, sabe? É igual a gente aprende no quadrinho, assim, tipo, segunda-feira, de manhã, à tarde, à noite, terça-feira, quarta-feira, e ir colocando as atividades que tem que fazer e ajudar ele a ir vencendo essas atividades e ir eliminando aquilo que ele pode ir fazendo para ele conseguir tirar aquilo da cabeça dele. Então, quando a gente consegue concluir uma atividade, o nosso cérebro ele dá um check, né? Porque uma coisa que eu ouvi é muito real é que o nosso cérebro ele não gosta de deixar nada inacabado. A gente sempre que a gente começa uma coisa e não termina, aquilo fica na nossa cabeça, matutando. Então o ideal é que a gente consiga começar e terminar. Então quando tá realmente nessa fase que o problema é ter muitas coisas para fazer, o ideal é planejamento, organizar a rotina e conseguir concluindo as atividades. E isso vai dar um alívio grande e vai diminuir bastante a ansiedade. Isso funciona muito pra gente também, né? E dando esse check, e a gente vai conseguindo eliminar as coisas da nossa mente e livrando o nosso pensamento e conseguindo concluir, dá uma sensação de alívio e a gente consegue ficar bem mais calmo. E também ajudar o adolescente a mudar o hábito dele. Eu acredito que essa é a top assim das indicações, porque quando a gente consegue mudar a nossa rotina, a gente consegue incluir nessa rotina coisas mais prazerosas, mais saudáveis, que tragam a gente para aquele momento de prazer, de contentamento, a gente consegue também livrar o nosso cérebro desse depois, dessa pressão, dessa ansiedade, dessa insegurança, dessa incerteza. Então, se eu consigo organizar as minhas atividades e consigo ir eliminando elas e muda a minha rotina de uma forma que eu tenha mais prazer, que eu tenha mais satisfação, isso inclui atividade física, uma boa alimentação, eu preciso ter mais contato com a natureza, luz solar também é importante. Então isso já vai fazer com que a gente consiga mudar esse hábito do cérebro de ficar preocupado com o depois e consiga diminuir bastante o nível de ansiedade, né, do adolescente. E isso que é muito importante, a gente tá voltado para poder ter essa observação e como pais e como amigos e conselheiros, muitas vezes a gente conseguir ajudar e observar, porque realmente o índice é bem alto, né, gente, de ansiedade, tanto no adulto quanto no adolescente. Então essas dicas de incluir na rotina coisas mais prazerosas, organizar nossa rotina de uma forma que a gente consiga ir resolvendo as coisas, né? E dando esse check para tirar essa preocupação do nosso cérebro, né? Uma tarefa concluída dá um alívio muito grande, né? E principalmente nessa época de final de ano que é bem complicado para todo mundo. E ter essas técnicas de relaxamento, respiração, fazer coisas que possam
trazer a gente mais para essa presença, para conseguir ter mais tranquilidade, para conseguir ter uma boa noite de sono. Tudo isso é indicado. E também, que eu indico muito, é quando a ansiedade está realmente limitando o dia a dia, é bem indicado procurar terapia também, porque isso ajuda muito a gente a conversar. Eu sou super fã, assim, de terapia para desabafar, e isso ajuda muito a gente a aliviar a nossa mente das preocupações. A gente percebe que muita coisa não era tão grave como a gente pensava, né? Então, fica a dica. Então é isso, gente. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Qualquer coisa também pode me chamar no chat, mandar mensagem. Eu tô aqui agora. A neném já dormiu de novo no TT. E eu vou levar ela pra cama. Obrigada pela presença de vocês, por todo mundo. E semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Beijo!